Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 1º de junho de 2025, primeiro domingo do mês. Sendo assim, nós, se eu permitir, nós estaremos realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar a participar conosco, você passa um pedacinho de pão, só está fazendo suco de uva, e vem participar conosco. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a minha, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Senhor Deus, pedimos perdão por nossas faltas. Peço, Senhor, que o Senhor leve cativo nossos pensamentos em obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, também para que a gente possa absorver o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me desse dos altos céus, faço cair por terra toda interferência dos homens e das trevas, de tentar atrapalhar, de tentar embaçar, de tentar impedir a realização desse culto, a transmissão desse culto e esse culto chegar aqui no Senhor que está aqui cheio. Que seja feito o melhor para Ti, ó Deus. Por isso nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, esteja na direção de tudo. Também, ó Deus, peço que o Senhor venha, ó Deus, a direcionar a ministração, tudo que há de acontecer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, Tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Vamos estar agora fazendo nossa petição. Faça a tua petição em pensamento que o Senhor contempla. Amém? Senhor Deus, Pai eterno, o Senhor coloca a petição de cada um que está sendo feita agora, neste momento, por este, por esta, está assistindo, ouvindo. Coloca cada petição que está aqui na minha mão direita. Coloca cada petição que está aqui dentro dessa caixinha que não foi respondida. E eu lhe peço, Senhor, opera, age, Senhor, move, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Também pedimos a Deus, e não esquecemos de lembrar que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, o Senhor é o nosso Senhor. Por isso coloca a nossa necessidade de tua presença, a minha, da Jandira, dessa que está assistindo, ouvindo, do MBATS como um todo, além do Ministério com os livros, mensagens do Espírito Santo, minha autobiografia. Sim, ó Deus, coloca também o ateliê da Jandira com tudo que envolve o ateliê dela. E agradecemos sabendo que o Senhor opera, o Senhor guarda, o Senhor prospera, o Senhor sustenta. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós estaremos realizando o culto de ceia e pretendo também dar um testemunho. Nem sempre eu dou testemunho, de vez em quando eu dou testemunho pessoal. E Deus permitindo, eu vou estar dando hoje também. Tudo procurar fazer naquele horário de 1 hora aproximadamente. A mensagem de hoje
é a diferença entre a honra do homem e a honra de Deus. Uma grande diferença. Eu costumo coloquei aqui nesse lugar o seguinte, que a honra do homem, em geral, lógico que tem suas exceções, em geral, é mais superficial, de aparência. Ela não traz transformação, ela não muda a pessoa. E as recompensas dela sempre materiais. Coloquei aqui a formatura. O que vai fazer mudança da pessoa é o que ele estudou. Mas a formatura, muitas vezes ela é muito medalhas. No caso do soldado, de policial, as bandeiras, até mesmo na hora que a pessoa veio a morrer. Títulos. A pessoa ter reportagens, ter uma fama, ter um status, um memorial. São tudo coisas assim que traz uma roupagem aparente de recompensa. Mas na verdade, depois que passa, foi embora. E um dos momentos interessantes a respeito da recompensa, nós estamos aqui com a vida de Mordecai, no livro de Esther. No livro de Esther, antes de Salmo, antes de Jó, é Esther, Jó e Salmo. É algo interessante que fala aqui no livro de Esther, uma recompensa que foi dada. Mas foi dada por quem? Pelo homem. Sempre traz essa roupagem, essa aparente aspecto de importância. Esther, capítulo 6, versículo 6. Um homem, Mordecai, tinha salvo a vida do rei e caiu em esquecimento. De noite, Deus fez com que o rei buscasse nos éditos lá escrito o que o Mordecai fez, mas não teve nada que justificasse o que estava escrito de recompensa dado a ele. Aí, 6,6 diz aqui assim: entrou Amã, o rei lhe perguntou: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então, Mordecai disse consigo mesmo: de quem se agradaria do rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes, o cavalo, às mãos dos mais nobres príncipes do rei, vista delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem o cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes do cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisas nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou o rei as vestes, o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Olha para você ver aqui que esse Mordecai,
Amã odiava. Mas a questão é que não está isso que nós vamos estar vendo. Mordecai ele tinha posses. Depois de repente virou um montão de outra coisa. Mas o desejo dele era ser rei. Então por alguns momentinhos ele vestia a roupa de rei e ia ficar. Só que se Mordecai fizesse isso, se Amã fizesse isso para ele, assim que terminasse essa homenagem, Amã ia voltar a ser general e não rei. Seria uma homenagem ilusória, seria algo passageiro, não teria transformação nenhuma. Seria uma balela, seria um aparecimento social. Só para satisfazer o ego dele, ele ia tirar a roupa de general, ele ia vestir a roupa do rei, o anel do rei, montar no cavalo do rei, e os colegas dele que eram príncipes, que eram, iriam sair honrando ele em praça pública. Isso ele seria esquecido, uma coisa passageira. Mas mostra mais ainda a inoperância dessa honra, quando ao invés de ser Mordecai vestindo a roupa, é Amã vestindo a roupa. Ao invés de ser Amã vestindo a roupa, é Mordecai vestindo a roupa. Por quê? Mordecai estava numa condição de povo cativo. E logo depois desse episódio, acontece algo delicado, em que tanto Mordecai como o povo dele, a própria rainha Esther, estavam prestes a morrer. Ia ter um extermínio total do povo deles. O que aquela honraria serviria para Amã, para Mordecai? O que aquela honra mudou a opinião do rei com relação a Mordecai? Mordecai salvou a vida do rei e o rei já estava prestes para assinar um decreto que iria acabar com a vida dele. Isso mostra que a honraria feita por homem, ela é passageira, ela é de aparência, ela não traz transformação e o pior, ela é material. Esse material não no sentido de você ter posse, mas é um material no sentido de ser ligado à matéria, ligado aqui ao terreno. Agora eu coloquei aqui a honra de Deus. A honra de Deus eu coloquei assim, ó, ela traz mudanças profundas quando Deus deseja honrar, mesmo que seja vista por muitas pessoas, o propósito dela é pessoal, mesmo que seja notório, todo mundo fica vendo, mas as mudanças estão aqui dentro, ela é pessoal. Elas são recompensas espirituais, morais, éticas e eternas. Olha qual a diferença. Quando você recebe uma recompensa do homem, ela é passageira. Quando você recebe uma recompensa, ela é profunda. Eu coloquei aqui uns exemplos. Um casamento dirigido por Deus, nos moldes bíblicos, um chamado ministerial, ter filhos. Eu não tenho filho, mas não quer dizer que eu não posso dizer que é uma recompensa divina ter filhos, que até a palavra diz sobre a aljava cheia. Ter experiências com Deus. Não existe recompensa maior no mundo que você tenha experiência. Seja elas para você receber uma cura, seja para você receber uma bênção, seja para você receber um ensinamento, todas as experiências que a pessoa tem com Deus é uma gratificação muito grande, é uma recompensa muito grande. Eu acho interessante que as pessoas, elas veem as recompensas de uma maneira assim muito grande quando se trata das coisas do homem. Mas com relação a Deus, ela já é bem diferente. Olha para vocês verem aqui o exemplo bíblico
da recompensa divina, José e Jacó, ou melhor, Jacó e José. Está aqui em Gênesis capítulo 41. Olha para você ver quando uma recompensa ela vem. Aqui, ela teve recompensas materiais, mas a conotação aqui não era a proporção material. Deus pode te prosperar financeiramente? Pode, Ele é Deus. As pessoas erram quando acham que só o diabo pode enriquecer uma pessoa, mas o propósito de Deus aqui, ele é bem diferente. Depois que José passou por que passou, depois que Jacó passou o que passou, Jacó na idade já avançada, Jacó já estava assim, querendo entregar a vida, frustrado, triste. E aqui tinha acabado de passar por uma provação muito grande. Benjamim foi tirado dele, um outro filho dele estava preso no Egito. Ele estava com o coração totalmente assim, amargurado. Tinha perdido José, agora está podendo perder Benjamim, perdeu um outro irmão, filho. Não sabe o que aconteceu no Egito com os demais filhos. Olha o que Deus recompensa aqui, todos os dois. Primeiro, Gênesis capítulo 41, versículo 37 diz o seguinte, de 37 a 45. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que é o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó do seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fez-o vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamaram diante dele: inclinai-vos. Deste modo, o construiu sobre toda a terra do Egito. Disse mais Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó a Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Asenate, filha do Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Aí vamos lá no 16, no 50, versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, aos quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote do rei. José estava preso, encarcerado. Ao mesmo instante, de uma hora para outra, mostra aqui que ele teve um casamento. Esse casamento, tudo indica que foi um casamento muito firme, muito ajuizado. Ele teve 2 filhos, para quem levou a vida só, longe da família todinha, uma vida de escravidão. E ele se tornou governador do Egito. E quando se fala governador do Egito, era de toda a terra, porque o Egito ele tinha um poder político muito grande naquela região toda do Oriente Médio.
você vê aqui que a posição de José aqui é muito mais aqui do que uma questão financeira. Ele continuou escravo, porque tudo que ele tinha que fazer tinha que ter autorização do rei. Tanto é que quando o pai morre, que ele leva o pai para o Canaã, ele teve que pedir autorização. Para poder trazer o pessoal, ele teve que pedir autorização. Ele continua na mesma condição de escravo. Ele fala, somente no trono tu és menor do que eu. O que ele quis dizer ali? O faraó como rei, o faraó como mandante, continuava mandando em José. Se José vacilasse alguma coisa, o faraó podia mudar a ideia e decapitar José. Mas essas mudanças que aconteceram na vida de José foram mudanças tão fortes, mas tão fortes, que trouxe essas mudanças espirituais, morais, éticas e eternas. Não foi como no caso de Mordecai. José foi subido em cima do cavalo também, igual Mordecai foi. Foi apregoado sobre José, mas aquela subida de cavalo de José obrigava as pessoas a obedecer José. A de Mordecai não. A de Mordecai foi só uma aparência. Depois continua aqui no capítulo 45. No capítulo 45, vem aqui, 45, versículo 16. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. São vindos os filhos de José, e isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José, dize aos teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e a vossa família, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comerás a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isso, levai à terra do Egito carros para vossos filhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos afazeres, porque o melhor da terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carro, conforme o mando do faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivas. Também enviou ao seu pai 10 jumentas, carregadas do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereal e pão, e provisão para o seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partir, disse-lhes, não contendes no caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhes disseram, José ainda vive, e é o governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como que sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes havia falado, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito, quer dizer que reanimou. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Olha só para você ver. José foi honrado. Foi colocado numa posição especial. José teve filho. José teve esposa. Mas se a honraria não passasse por somente por aí, a honraria se estendeu ao pai de José, aos irmãos de José,
a todos os conhecidos de José. A bênção de Deus, quando Deus deseja honrar, ela não fica presa apenas àquela pessoa, mas ela vai avante a todos os entes queridos. Quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, não só ela fica no foco de Deus, mas todas aquelas pessoas que ele ama ou que ela ama, fica no foco de Deus. A honra de Deus, ao colocar o nome da pessoa no livro da vida, coloca a pessoa em evidência, mas também Deus não esquece dos entes queridos deles. Fica algo especial, fica um selo geral, aqui você percebe. Você vê como foi honrado. Levaram carros para trazer mulheres, crianças, os idosos, o próprio Jacó. Para quem estava numa velhice, angustiado, um luto permanente sobre a morte de José, uma angústia porque o outro irmão de José, Benjamim, foi para o Egito, sabe que ia ser o destino dele. Uma angústia terrível porque um dos filhos dele estava preso no Egito e não sabia o que ia acontecer com os outros filhos. Chega a essa situação. Por quê? Porque é assim que Deus faz com quem ele deseja honrar. A honra do homem, ela é passageira. Mas você vira para mim e fala o seguinte assim, mas você falou a respeito de algo pessoal. Aqui você pode notar aqui que quando Jacó fica sabendo que José estava vivo, ele não preocupou com riqueza. Ele esqueceu o fato de que existia fome em Canaã. Ele esqueceu o fato de que o povo foi para lá para buscar comida, para tentar sobreviver um pouco mais, porque da primeira vez a comida não foi bastante. A única coisa que passou na cabeça de Jacó é o seguinte: meu filho vive. Meu filho está vivo. É uma prova cabal de que quando uma pessoa recebe uma honra de Deus, independente dessa honra trazer mérito, trazer fama, ela tem algo muito profundo pessoal. Jacó queria simplesmente uma coisa: ver José. Uma recompensa que Deus deu para ele na velhice, para poder apagar todas as amarguras. Tanto José foi honrado como Jacó foi honrado. Olha para você ver aqui agora, no capítulo 47, 47, versículo 10. Olha para você ver. 47, 10. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu provisão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenava. E José sustentou a pão ao seu pai, aos seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Você fala assim, qual que é a recompensa aqui que for sobre espiritual? Você está falando só sobre material. Teve algo objetivo, pessoal, que foi Jacó contemplar o seu filho. Mas olha o objetivo espiritual. Eu não sei se foi à vista de todos ou não, não importa. Diz aqui, no 10, tendo Jacó abençoado o Faraó. Dá para você poder entender o que significa isso? Quando uma pessoa abençoa outra pessoa, você está numa condição superior. Não superior no sentido de ser arrogante, não. Se você tem uma oportunidade de abençoar um presidente do seu país, se tem a oportunidade de abençoar o governador, o prefeito, você está se colocando numa posição superior àquela ali.
não de status, mas espiritual. Mesmo que ninguém estivesse vendo Jacó abençoando Faraó, mostra claro aqui que Jacó abençoou Faraó. E mais na frente, quando estava para morrer, Jacó abençoou José. Quais eram as duas autoridades máximas? Faraó e José. Jacó vem numa superior posição e abençoa Faraó. Depois Jacó vem numa situação superior e abençoa quem? José. Uma honra que Deus deu para Jacó em vida, colocou ele numa situação elevada acima de José, acima de Faraó. Quer dizer que, na verdade, espiritualmente, Jacó estava acima de todos eles. Outra coisa que você vai observar aqui, diz aqui no 12, José sustentou a pão o seu pai, a seus irmãos e a toda a casa do seu pai. Eu não vou entrar em detalhe aqui não, mas mostra aqui que o povo do Egito, os egípcios, compraram alimento do faraó, através de José. O povo das terras vizinhas, inclusive de Canaã, ia comprar o alimento do faraó. Quando acabou o dinheiro, o povo do Egito vendeu as terras deles, vendeu o gado deles e se colocou como escravo. A partir daí, o povo do Egito, para poder pagar por isso que foi feito, ele tinha que entregar uma parte da riqueza deles para quem? Para o faraó. Com exceção de quem? Da terra dos sacerdotes. Mas teve um outro também que teve uma exceção, porque fala aqui que José sustentou de pão ao seu pai e aos seus irmãos. Se José dava de graça o pão, o alimento, não apenas para ele, mas para o gado e para tudo mais, sustentou eles, mostra que eles não foram obrigados a vender terra, mostra que eles não foram obrigados a vender animal, mostra que eles não foram obrigados a nada. O povo aqui eleito, eles foram intocáveis. Enquanto o povo do Egito, que são o povo da terra, que são o natural da terra, se tiveram que se vender para o faraó, o povo dali de Jacó ficou no cantinho. Eram 70 homens, fora mulheres e crianças. Eles foram poupados. Aí você vê aqui um poder espiritual. Não é a fama que ficou em cima de José. Não é o fato de Jacó ter abençoado José e abençoado o faraó. Algo mais profundo. E isso que aconteceu com José é porque Deus estava protegendo aquela linhagem de Jesus. Protegendo toda uma formação de uma nação com 12 tribos. Que se protegesse a linhagem de Jesus, que é Judá, e morresse os outros, mas não, protegeu todos, porque iria formar uma nação. E essa nação, com 12 tribos, ia fazer muita diferença. Era necessário as 12 tribos, não podia ficar um para trás. E quem fez essa tarefa foi José. Ele sustentou. Quer dizer que não apenas José, não apenas Jacó, mas todos da linhagem de Jacó que estava ali, tinha uma proteção e colocou eles acima de todo o povo do Egito. É uma proteção espiritual. Quando Deus faz, Ele faz profundo. Mas algo aconteceu que também que eu esqueci de anotar. Olha para vocês verem aqui, no capítulo 49, tinha que anotar, eu não anotei. Capítulo 49. Não, capítulo 50. Ele pede Faraó para poder sepultar o pai dele em Canaã. Aí 50, versículo 7 diz: José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os oficiais do faraó,
os principais da casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos e a casa do seu pai. Somente deixou na terra de Gósen as crianças e o rebanho e o gado. E subiram também com eles tanto carro como cavaleiro, e o cortejo foi grandíssimo. Olha para vocês verem como que Jacó foi honrado até mesmo em morte. Um cortejo grandíssimo, com carros, com pessoas, com muita gente, atravessando todo o deserto. Uma honra até mesmo no momento da morte. A minha esposa, ela teve uma honra muito grande da parte de Deus, de ser a única filha a estar presente no momento em que o pai fechou os olhos e que a mãe fechou os olhos. Nenhum dos outros filhos tiveram essa honra. Eu tive a honra de estar próximo dela. Da primeira vez, eu dei uma saidinha para dar um telefonemazinha para a guarda municipal para avisar que eu iria ter que ausentar. E com relação à mãe, eu estava ali no quarto também, mas estava dormindo. Quando acabou o processo, a minha esposa me acordou. Mas de todos os filhos, ela foi a única que teve a honra de estar do lado do pai e do lado da mãe no momento que morreu. Honra, até mesmo após a morte. Tem pessoas que morrem solitárias, sozinhas, tem pessoas que o velório é pequeno, o velório é grande, morrem em outro país. A questão não é essa. A questão não é a questão material, mas você vê o contexto espiritual. Ao ponto do povo daquela terra se espantar com o cortejo que estava chegando, de tão grande que era Jacó sendo honrado até mesmo na morte. Quando o Senhor pretende honrar, são mudanças pessoais, são grandes mudanças. Eu tenho essa experiência pessoal comigo, eu trago isso muito na minha vida, sobre essa situação. Minha formação escolar, eu não tive aquela formatura que todos têm. Eu concluí meu segundo grau por supletivo, alcançando matéria por matéria. Quando eu almejei, alcancei todos e fui lá buscar o meu certificado. Não teve festa, não teve nada. Não sei nem se a minha família, na época, ficou sabendo. Quando minha esposa alcançou a dela, eu fiz questão de dar para ela um anel, como se fosse formatura. Mas eu não recebi nada disso. A minha vida passou como que despercebido, a minha formação de segundo grau. Quando eu casei, foi algo despercebido. Eu casei no gabinete pastoral. Tinha condições de fazer meu casamento ali, de uma maneira mas foi no gabinete pastoral. Só que a presença que Deus fez, a experiência espiritual que eu tive, que eu falei que as experiências espirituais elas são um presente de Deus, me deu um regozijo tão grande que foi a maior honra que teve. Não teve ali aquelas... Só estava eu, a Jandira, o pai da Jandira, o pastor e dois conhecidos, um conhecimento muito, nem de colega, pessoas conhecidas, não tinha nenhuma ligação de amizade, essas duas pessoas. De importância significado ali, só estava eu, a Jandira, o meu sogro e o pastor. Mais ninguém. Mas aí Deus fez presença. A presença que Deus fez mudou totalmente o contexto. A minha formação artística, eu fazia teatro amador. Quando nesse período de teatro amador eu tentei fazer o teatro universitário, na nossa cidade chama de TU, Teatro Universitário de Minas Gerais,
por umas 3 vezes, mais ou menos. Não passei nenhuma delas. Mas eu me tornei o quê? Um ator autodidata. Não teve nenhuma festa, não teve nenhuma pompa, não teve nada. Foi o quê? Adquirindo através de curso e mais curso, esforço muito grande, ao ponto de fazer um espetáculo, onde no palco estavam os atores principais. Eu, 2 atores formados pelo Palácio das Artes e um ator formado pelo TU, que é onde eu tentei fazer. E o meu trabalho sobressaiu deles. Eu passei a receber mais recursos do que eles. Mas não tive nenhum tipo de formatura, nenhum tipo de título dessa recompensa do homem. Eu sei que o ator, a maior recompensa dele é aplauso. Ele pode até não ganhar dinheiro, mas ele quer número e aplauso. Eu vivi isso. Eu senti o que é isso de você ter essa falsa aparência. Por mais miserável, mais pobre que esteja financeiramente, está recebendo aplauso. É do homem. A minha formação pastoral, eu recebi um convite, que como eu tinha uma formação profissional artística, de treinar os alunos de uma faculdade teológica reconhecida pelo MEC. E com isso, eu iria ter o meu curso todinho gratuito, que seria de 4 anos. Eu iria receber toda aquela fama, toda aquela pose, receber título, mais tal. Deus não permitiu. Deus me apresentou um seminário de 1 ano, carisma. E eu lembro que a pessoa que me ofereceu o curso da FAT falou comigo: você vai largar algo sólido para algo passageiro, porque esse é só de 1 ano. Mas o FAT ele teria uma conotação de faculdade, segundo os moldes do MEC. O carisma, ele iria ter essa formação teológica, mas ele também teria uma formação também espiritual. Ele era uma faculdade diferente, que ela trabalhava o espiritual e o ensino teológico. Mas foi um presente de Deus para mim, Deus me honrou tremendamente. Mas para poder você fazer e receber o título, o currículo, o diploma, eu não era pagante, era gratuito. Mas eu tinha que pagar nem que seja as primeiras mensalidades do primeiro semestre, do segundo eu não tinha dinheiro para nenhum dos dois. Por isso não recebi o diploma. Aí os colegas reunidos lá queriam pagar para mim o diploma para que eu pudesse ir na formatura. Eu falei: não, eu quero o diploma, não quero ir na formatura. Ah, também não vão te ajudar também não. Só ele me ajudar se eu fosse na formatura. Não tive diploma. Só que algo estranho aconteceu, que mesmo se eu tivesse diploma, quando foi anos depois, essa faculdade mudou de processo. Ao invés de ser 1 ano, passou a 2. E para que eles conseguissem, não conseguiram, né, o mérito do MEC, eles queimaram e destruíram todos os arquivos das 3 primeiras turmas. Eu era a 2ª turma, as 4 primeiras turmas. Significa que aquele diploma que os meus colegas receberam ficou inútil. Eu não tive aquela festa, não fui nem na festa. Mas o que eu aprendi naquele seminário me valeu por resto da vida todinha. Independente de título. A consagração no meu livro. Deus mandou eu escrever um livro em 1994. Eu concluí ele todinho em 1998. Fiz uma saga muito grande procurando fazer a edição do livro. Quando foi em 2009, eu fiz o lançamento do livro em Porto Seguro. Minha mãe perguntou para mim: por que você não faz aqui, que a gente possa fazer um coquetel, fazer uma coisa assim, família, uma coisa legal. Aí Deus mandou Porto Seguro. Numa das menores igrejas que tinha em Porto Seguro. E nessa época essa igreja não tinha suficientemente pessoas
no culto dominical. Eram os mesmos que iam na célula. E durante a célula, na quarta-feira, foi apresentado o meu livro. Tiveram aquela situação toda normal, não mudaram nada. Eu saí de um estado para ir no outro, tudo normal. Fez a célula normal, no final levantou o meu livro e consagrou para os homens. Foi uma coisa ilógica. Para a honraria humana. Mas foi algo profundo perante Deus. Porque estava sendo abençoado aquele trabalho. E que ele mandou ser naquele local, naquela hora, com aquela pessoa. Porque a honraria de Deus, ela extrapola o material visível. Outra também que eu posso contar, que dá tempo, foi uma experiência que eu tive nas eleições presidenciais de 2014. Foi levantado no Brasil todinho uma campanha de orar pelo Brasil e pelas eleições. Algumas denominações cometeram o erro de tomar partido, escolher, mas eu estava mandando orar por aquelas eleições. No momento que eu iria orar por aquelas eleições lá em Belo Horizonte, na cidade que eu era, na congregação que eu era membro, Deus falou comigo assim: eu quero que você faça isso lá em Porto Seguro. Deus providenciou toda uma situação. Não existia condições nenhuma de ir. Eu estava trabalhando no emprego fixo, sem perder, sem sair do emprego, eu fui até Porto Seguro. 7 dias de campanha. Fiz contato com as igrejas locais. Aproximadamente 30 pessoas subiam ao monte comigo todas as noites para estarmos orando. E a última oração, a última vigília, a última parte era no local onde foi realizada a primeira missa católica, ali onde que iniciou toda uma história do Brasil, que foi em Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabrália, Bahia. Fizemos aquele trabalho todinho, concluiu. Mas aparentemente quem olhava via uma coisa tão estranha. No dia choveu muito, onde que encerrou, mas houve um encerramento. Houve uma resistência espiritual muito grande. Mas o mais difícil foi o que aconteceu numa das noites que estavam subindo para orar. O pessoal gostava muito de reteté. E a proposta era orar pelo Brasil, era intercessão. Fiz um combinado com o pessoal. Falei, gente, por uma hora a gente intercede pelas eleições, depois a gente faz reteté à vontade. Mas o pessoal, por teimosia, durante a intercessão, estava querendo buscar graveto pegar fogo, procurar coisas assim. Eu tinha que insistir, falei, gente, agora é intercessão, vamos interceder pelo Brasil. E houve um momento ali que teve uma pessoa que ficou chateada comigo, usou uma segunda pessoa cristã que interpretou algo errado e fizeram um levante contra a minha pessoa. E quiseram literalmente boicotar meu trabalho. Da mesma forma que Arão e Miriam tentou boicotar o trabalho de Moisés. No momento que a Cid tentaram boicotar o trabalho de Moisés, Miriam ficou leprosa. E Deus falou para Miriam e para Moisés e para Arão a diferença que tinha entre o ministério deles e o ministério de Moisés. Aconteceu comigo ali no monte. O Zuzu já estava formado. Aquela noite ali, o propósito ministerial para o qual Deus me tirou de Belo Horizonte, Minas Gerais, para estar na Bahia, Porto Seguro, cairia por terra, porque todos já estavam contaminados contra a minha liderança, contra o meu trabalho. De repente, no momento do reteté ali, que já tinha acabado, foi feito um ciclo muito grande, mais de 30 pessoas, o espaço permitia mais de 30 pessoas, um ciclo gigantão. Deus me tomou. E eu fui lançado ao chão. Na hora que eu fui lançado ao chão, eu rolava numa velocidade gigantesca.
E na hora que eu chegava perto do pé de uma pessoa, eu não encostava na pessoa e voltava. Isso aconteceu com muitas pessoas. Eu ia e voltava como se fosse um relâmpago, algo assim tremendo. Eu tinha recebido no carisma uma unção de fogo. E durante essa unção, eu sentia que eu era uma bola de fogo e eu ia e fiquei durante umas 3 horas. Acabou o seminário, o pessoal foi para casa e eu continuei lá ainda naquela situação. Uma bola de fogo. Quando foi no domingo, no culto dominical, uma igreja grande, a nível internacional, na época tinha na faixa de 40 mil membros, 30, 40 mil membros, eu lembro direitinho. Eu lá no meu canto, minha esposa gostava de sentar nos últimos lugares. De repente o pastor lá na frente falou assim, eu estou sentindo, eu estou vendo uma unção de fogo vindo daquele canto. Na hora que apontou para o meu lado, eu comecei com aquela mesma unção que eu estava lá no seminário, carisma. E na hora que eu comecei naquela unção, a unção começou a tomar conta da igreja, a igreja inteira, os 3 andares, começou a ficar repleto de unção. E eu sabia que aquela unção começou na minha pessoa, que começou lá no seminário carisma, comigo sozinho no cantinho. E aí essa unção veio lá no monte, anos depois, muitos anos depois, veio comigo lá no monte, no momento que o pessoal iria boicotar o trabalho que Deus tinha me chamado. E eu chegava e começava, e por um bom tempo, tinha feito uma cirurgia, ele sabia que eu não podia fazer nenhuma bala, o pessoal gritava assim, ele fez cirurgia, para ele, mas não conseguiam parar. Na hora que as pessoas tentavam chegar perto de mim, não conseguiam, tinha uma barreira, tinha algo espiritual profundo que barrava. De repente, eu parei. No final do reteté, eles foram me pegar para poder ir embora. E eu na unção ainda, quando eles me pegavam, eles eram lançados longe. Fala, como é que eu não vou fazer? Eu falei com eles, deixa que eu desço sozinho. O monte para poder subir demorava uns 20 minutos, para descer eram uns 10. Na hora que eu fui descer, eu caí e tropecei e comecei a descer em rolo. Cheio de árvores, tinha lugar que tinha cratera, tinha buracão, eu desci. A descida que era de 15 minutos, eu desci ela em 2 minutos. As pessoas ficam espantadas como que eu consegui chegar lá embaixo sem um arranhão. E todo mundo mudou a opinião deles com relação a mim, com relação ao propósito de Deus comigo, porque eles viram a unção de Deus na minha vida. Deus, ele faz assim quando ele pretende honrar, quando ele pretende fazer. Ele faz mudanças profundas. Me dirijo a você agora, que pretende participar conosco da ceia. Me dirijo a você agora, que não está entendendo o que eu estou falando. A maior unção que a gente recebe é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A maior honra que você pode ter é aquela honra que o filho pródigo teve de receber de volta o anel. Eu oro por vocês agora. Ora após mim. Aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Eu digo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes, e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida. Coloco minha vida, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Também peço que o Senhor escreva no meu nome no livro da vida. A maior recompensa de todas, a maior honraria de todas. Peço e digo que a partir de agora eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Você que afastou do caminho do Senhor, o Senhor não tirou você do cavalo de honra, é você que desceu. Mas como aquele filho pródigo que foi dado para ele novamente um anel, umas vestes, uma honraria dupla, você pode também ser honrado mais uma vez. Retorna para o caminho do Senhor. Diga após mim,
Eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos, afastei dos teus caminhos. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo. E peço que o Senhor também me ajude a voltar a ter comunhão com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Senhor Deus, Pai eterno, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou aos teus caminhos em tua presença e lhe peço. Abençoa-os. Em nome de Jesus. Sê com eles. Agora nós estaremos partindo para a ceia. Nós vamos aqui em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios. Capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vou ler só os dois versículos. Versículo 23 diz o seguinte: pega o seu pão, pega o seu suco, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que o beberes em memória de mim. Amém? Vou estar consagrando. Levante o seu pão, levante o seu suco. Deus e Pai, coloca, ó Pai, este pão, este suco em tua presença. O pão e o suco está na mão do meu irmão e da minha irmã em tua presença. Peço, Senhor, que o Senhor venha operar o seu sobrenatural, que a partir de agora seja visto no mundo espiritual o sangue do Cordeiro, o corpo do Cordeiro, em nome de Jesus. E ao comermos e bebermos, haja assim cura o nosso corpo físico, cura a nossa alma e fortalecimento do nosso espírito, para que a gente possa receber essa dupla honra, em nome de Jesus. Uma honra muito grande. Não é algo simples. É o momento da ceia, instituída pelo Senhor. E para isso, vamos tirar um tempo pequeno de exame de consciência, porque devemos honrar esse momento mais do que qualquer outro. 1 minuto, vamos estar buscando em nome de Jesus. Amém. Crendo que o Senhor que perdoa todo e qualquer pecado, contemplou teu exame de consciência, você colocou na presença do Senhor, pediu perdão ao Senhor, você está apto a participar da ceia. Juntos, comamos e bebamos, em nome de Jesus.
dentro do propósito, estamos realizando o culto dentro de um propósito de aproximadamente 1 hora. Algo um pouco menos ou um pouco mais, mas dentro desse propósito. Nós agora iremos estar entregando a bênção apostólica. Não esqueçam que estamos realizando o culto pelo Facebook, Apóstolo Carlos Ferreira. Estamos também, demos o início também, a transmissão dos cultos pelo YouTube, Ministério Batista Apostólico Talk Show Culto. Tem poucas visualizações, pouco inscrito. São 3 canais, 2 apenas sobre temas a respeito da volta de Jesus, e esse terceiro com tema sobre a volta de Jesus e também o culto. Dando certo, sendo da vontade de Deus, nós iremos trabalhar com 2 canais, e ao voltar ao meu celular, eu poderei, conforme for o número de inscritos lá no YouTube, posso também fazer transmissão ao vivo pelo YouTube. Seja feita a vontade de Deus. Toda a honra e toda a glória seja para Ele. Vamos entregar agora a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença, lhe peço que tenhamos uma semana mais que abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.